eu sou o professor Yuri Joel, sou professor da matéria de Química. Essa plataforma do Conexões é uma forma de combater aí, de fazer com que o conhecimento chegue até você durante essa pandemia, tá? E a nossa aula de hoje vai ser sobre uma breve introdução do que seria a Química. Então aqui nós temos o conteúdo programático da aula, como estudar Química para o Enem, os assuntos que já caíram na prova e a resolução de questões. Mas antes, o que é Química? Química é a ciência que se preocupa em estudar e explicar os fenômenos que ocorrem na matéria, tais como composição, propriedades, estrutura, transformação e a energia gasta nessa transformação. Como estudar Química para o Enem? Quando a gente geralmente não estuda para uma prova na escola ou não consegue aprender algum conteúdo e vai para a prova assim na sorte, aí a desculpa que a gente dá geralmente é: só sei que nada sei. Só que não é o que a gente quer falar hoje, não é o que você propôs, o que você está pensando. Quando Sócrates ele fala que só sei que nada sei, quando ele é questionado acerca do conhecimento, ele diz que ele não domina todo o conhecimento. E por não dominar, ele propôs dar um leque para poder ter uma mente aberta, para poder ter um aprendizado a mais. Então, estudar Química quer dizer que você precisa ter uma mente aberta, você precisa estar apto a aprender Química. Isso significa que ele não domina uma área específica do conhecimento, ou seja, está apto ao aprendizado. Da mesma forma que ele traz essa frase, você também deve levar ela quando você for estudar Química. Você tem que estar apto e tem que estar disposto a aprender Química. Outra coisa, faça seu caderno de resumos e de resolução de questões. A Química, esse hábito de você praticar a escrita, de fazer resumos, ainda funciona. E com a Química não é diferente. Você precisa ter o seu resumo, você precisa entender como funciona determinadas resoluções de problemas e você precisa revisar. Por isso que você precisa do seu resumo e do seu caderno de questões. Tente relacionar os conteúdos com o seu cotidiano. Isso facilita o seu aprendizado. A Química, por incrível que pareça, ela não vem para complicar, ela vem para explicar o seu dia a dia. Por exemplo, o uso de pasta de dente é um composto químico, o shampoo, o sabão, são objetos que foram desenvolvidos pelo estudo da Química. Então ela não vem para complicar. Aprenda a notação científica e regra de 3. Isso lhe ajudará na hora de fazer continhas. Veja bem, muitas vezes você não gosta da Química porque você não gosta de matemática. Quando você vê a matemática na Química, ela gera um certo susto, um certo pavor. Então, você dominar esses conteúdos é de extrema importância para aprender Química, para facilitar a Química. No dia de estudar Química, junte com a matéria mais leve. Sim, e já vou encaixando com outro ponto. E sim, a Química é detalhista. Preste bastante atenção na aula. Quando você vai estudar Química, você deve juntar com a matéria mais simples, mais leve, por exemplo, com atualidades. Porque a Química, você precisa de uma atenção maior para entender. Se você não prestar atenção em um ponto que seja da aula, pode ser que você se perca e você não aprenda Química. Tranquilo? E aí a gente já vai falar dos assuntos que já caíram na prova. Temos aqui esses 3 primeiros da parte de Química Orgânica, que é ligações químicas, polaridade e forças, reações orgânicas, compostos orgânicos. Essa parte da Química ela é mais aplicada ao nosso dia a dia. Eu usei o exemplo da pasta de dentes, o exemplo do sabão, do shampoo. Todos esses produtos eles foram criados através do estudo da Química Orgânica. Então isso é uma coisa típica do Enem. Ele vai cobrar essa questão da Química Orgânica. Temos também a eletroquímica, que envolve aquela pilha de Daniel, que é muito importante
ele fez o experimento dele, desenvolveu, abriu as portas para outras pesquisas, para desenvolver outros trabalhos, e esse sempre cai no Enem. Leis ponderais e estequiometria, a questão de balancear equações químicas, isso é muito importante na hora da prova. Soluções, concentração, densidade, isso vai estar presente na sua prova. Estados físicos, sistemas e misturas. Sistemas e misturas é o conteúdo da primeira aula de conteúdo mesmo, que fala sobre o estudo da matéria. Você vai entender o estado físico da matéria, como funciona, como a gente tem essas determinadas transformações. Equilíbrio, hidrólise e solubilidade. Reações inorgânicas, questões de ácidos, de base, de sais. Termoquímica, que vai pegar um sistema de experimental, por exemplo, e vai entender a troca de energia, a troca de calor que ali ocorre. Radioatividade, questão de usinas nucleares, Chernobyl, o caso do Césio 137, que eu não me recordo bem o número, mas aconteceu aqui no Brasil, questão das pessoas terem tido contato com um elemento radioativo, aí nem pode perguntar o porquê que esses elementos são radioativos. Cinética química estuda a velocidade das reações, a forma com que elas ocorrem, os 4 princípios, né, que é a concentração, a superfície de contato, entre outros. Esses são conteúdos que a gente vai trabalhar mais detalhadamente no decorrer das aulas. Aminoácidos, proteínas, lipídios e carboidratos. Essa parte aqui, ela vai vir com a perspectiva de uma coisa assim, que está na moda, que é a questão de dieta, a questão da pessoa não ter gordura no corpo, a questão de você mudar a sua alimentação. No Enem, ela pode vir com essa pegada, ou pode apresentar estruturas de aminoácidos e pedir para você dizer a semelhança entre um e outro, e etc. A gente vai trabalhar cada ponto desse separadamente. Isomeria também é um conteúdo de orgânica, isômeros constitucionais, isomeria óptica, modelos atômicos e distribuição eletrônica. Isso é um assunto que a gente vai ver logo mais, é um assunto que é introdutório da química, mas que está presente no Enem. Propriedades das substâncias e forças intermoleculares. A questão das interações, o porquê que uma substância ela se encontra no estado líquido, a questão de pontes de ligações de hidrogênio, como o ponto de fusão e de ebulição de determinadas substâncias. E vamos agora falar da nossa ordem cronológica de estudo, o conteúdo que a gente vai trabalhar no decorrer das aulas. Estudo da matéria, modelos atômicos, sistemas de medidas. Esses sistemas de medidas você vai aprender todos os números, todas as formas que vai ser utilizada na química, toda a questão matemática da química é um ponto importante. Vamos entender também o funcionamento da tabela periódica. Importante, estudo da matéria e modelos atômicos eu não falei muito porque ele é mais uma questão introdutória. Você vai conhecer a química, vai conhecer da forma que ela se aplica, tá? Só que para você entender o restante do conteúdo, a gente não pode muito comentar esses dois primeiros assim, porque ele é mais introdutório, você vai conhecer, é uma coisa nova, vamos supor que seja uma coisa nova para muitas pessoas, tá? Aí a gente tem aqui a tabela periódica, vai entender como funciona a tabela periódica, funções inorgânicas, ácidos, bases, sais, estequiometrias e soluções, aprender a balancear equações químicas, termoquímica, cinética química, equilíbrio químico, eletroquímica, a questão da pilha de Daniel, química orgânica, isômeros, reações orgânicas, química ambiental e química descritiva. Professor, o que é química descritiva? Nada mais é do que a química aplicada ao contexto social. Por exemplo, no início da aula eu falei do shampoo, eu falei da pasta de dente, eu falei do sabão. Eu posso dar na aula, dar uma questão,
por exemplo, o porquê que o sabão não é semelhante com a água. Por exemplo, em questões de polaridade, comparar a polaridade. Entendeu? Eu posso dar o conteúdo, dizer que o sabão ele é. Vou reformular de uma forma mais concreta. Dizer as propriedades do sabão e dizer as propriedades da água e dizer por que ele não se dissolve na água, por exemplo. Que tem a ver com a polaridade. Agora acredito que você consiga entender melhor o que eu estou querendo dizer. Tem também, assim, a química descritiva ela é muito aplicada na química ambiental, porque a química ambiental ela trata de resolver problemas. E dá os problemas e a gente utiliza conceitos químicos para poder resolver esses problemas. E então, para a gente ver como funciona a química descritiva, a gente vai responder uma questão aqui. Um teste de laboratório permite identificar alguns cátions metálicos ao introduzir uma pequena quantidade do material de interesse em uma chama de bico de Bunsen, para, em seguida, observar a cor emitida. Pontos importantes. Bico de Bunsen ele é como se fosse uma vela, só que de metal. Ela é utilizada para aquecer substâncias, é utilizada para fazer reações químicas em um laboratório. Outro ponto importante é que ele dá ênfase aí na observação da emissão de luz. E aí a pergunta diz o seguinte: a cor observada é proveniente da emissão de radiação eletromagnética ao ocorrer a. Antes de a gente ir para as alternativas, a gente fazer uma breve introdução de química quântica. O átomo, o elétron que está presente no átomo, quando ele recebe energia, ele vai para um nível mais externo. Como ele fica muito estável, ou seja, ele fica inquieto lá, ele volta para o seu nível anterior, o seu nível fundamental, o seu nível de origem. Quando ele chegar, para ele voltar lá, ele libera essa energia que ele absorveu em forma de luz. Ele libera os chamados fótons, na verdade. E aí a gente já pode ir para as alternativas, porque isso explica. Letra A, mudança da fase sólida para a fase líquida do elemento metálico. Isso está falando da propriedade física, mudança de estado físico, não tem a ver com a emissão de luz. Combustão dos cátions metálicos provocada pelas moléculas de oxigênio da atmosfera. A combustão de cátions pode ocorrer sim a liberação de cor, mas ele não quer saber o processo em si, ele não quer saber o experimento em si, ele quer saber o processo que acontece que faz com que o átomo libere aquela determinada cor. Diminuição da energia cinética dos elétrons em uma mesma órbita na eletrosfera atômica. Veja, quando o elétron que está no átomo, ele libera esse fóton, ele diminui a sua energia e vai para um nível mais baixo. Ele não se mantém no mesmo nível. Essa alternativa, a letra C, ela está errada. A alternativa correta é a letra D. Transição eletrônica de um nível mais externo, veja, o elétron ele está lá em cima, para outro mais interno na eletrosfera atômica. Então, quando ele está no nível mais externo e ele volta, quando ele volta, ele libera essa energia que absorveu em forma de luz, de fóton. E por que não é a letra E? Promoção dos elétrons que se encontram no estado fundamental de energia para níveis mais energéticos. A letra E, ela fala do processo inverso, ela fala de quando o elétron recebe a energia e vai para um nível mais externo. Já a letra D, ela fala o inverso, que vai do externo e volta para o nível mais interno. Essa propriedade do átomo, do elétron em si, ele é aplicado, por exemplo, na clorofila, que é encontrado na planta, a pigmentação verde. A planta ela é verde porque ela não absorve a coloração verde, o pigmento verde, o comprimento de onda verde. Ela não absorve esse comprimento de onda. E o que acontece? Justamente isso. O átomo recebe essa quantidade de luz, que é absorvida pelo elétron. O elétron fica instável, volta para o nível mais interno e libera o fóton na cor verde. Por isso que a planta ela possui determinada coloração. Na verdade,
ela reflete a coloração verde, justamente por esse fenômeno. Então aqui o gabarito da aula, o contato, temos aqui o e-mail, tanto o meu e-mail como o do Conexões de Saberes. Se você tem alguma dúvida sobre o projeto, você pode entrar em contato com o Instagram do projeto ou o e-mail do projeto, ou se você tiver dúvida do conteúdo, você pode entrar em contato comigo ou pelo meu e-mail ou pelo meu Instagram. Essa foi a minha primeira aula, eu sou o professor Yuri e já que você não pode vir até o Conexões vai até você. Fique em casa e bons estudos.